5 desafios que o brasileiro encontra na fase inicial quando ele resolve mudar para Portugal. Como o nosso canal é um canal super democrático, a gente queria deixar bem claro que nem tudo é mar de rosa quando se vem para Portugal. E para você que ficar até o final deste vídeo e ver nosso desafio número 1, que eu considero o mais importante, nós temos uma informação bônus para você. Fica aí, nos acompanhe. São algumas dificuldades iniciais que a gente encontra quando chega aqui e que nem por isso a pessoa deve desistir de seus sonhos, deve desistir de Portugal, porque dificuldade também existe no Brasil, existe na França, existe no Japão, em tudo quanto é lugar. Para quem está chegando no canal agora, meu nome é George Matos, esse é o canal Câmera G. E para começar, galera, uma palavra que só tem no dicionário português: saudade da família. Esse é um tema, né, meio complicado, né? Isso vai muito da maneira de pensar de cada um. Isso realmente faz peso, principalmente para aquelas pessoas que nunca saíram de seus estados, nunca saíram do Brasil. Quando vem para cá, após algum período, começa a bater aquela saudade tanto dos familiares quanto dos amigos e também de certos hábitos, certas culturas que a gente tinha, né, na cidade natal, no país de origem. Isso, se a pessoa não souber administrar, pode até virar um problema. Hoje a gente conta com redes sociais, a gente tem ligação com imagem, né? A tecnologia hoje nos ajuda bastante a superar um pouco isso, mas acredito eu que não seja a solução de tudo. Então é um fator a ser pensado antes de vir, porque realmente pode prejudicar, pode te desanimar, pode te entristecer. Então tem que se considerar isso, ok? Então, se você faz planos de viajar para Portugal para morar, procura resolver essa parte, procura vir para cá com alguma estratégia em relação a esse sentimento que ele realmente não se tem como controlar. Quarto desafio: o frio. O frio da Europa, o frio de Portugal. Gente, aqui no hemisfério norte a gente costuma ter uma quantidade de meses com temperatura mais amena, muito maior do que na América do Sul. A gente aqui, quando chega o mês de setembro, outubro, já começa a cair bastante a temperatura e a gente fica aí a princípio na faixa dos 14 graus, 13, e quando chega aí novembro, dezembro, a coisa piora, né? Os ponteiros abaixam. Por ocasião da virada de ano, aqui nessa zona de Lisboa, né, a gente costuma chegar aí na casa dos 2 graus, 0 grau. A gente passa aí quase 8 meses vestindo casacos, vestindo blusa de frio. E a gente que é brasileiro não está muito acostumado com isso. Eu sou do Rio de Janeiro, custo todo ano para mim é um sacrifício isso aí. Então é um fator a ser pensado. Tem pessoas, minha irmã Marta, por exemplo, não se dá com frio de jeito nenhum. Tem que se considerar isto, né? Quando você estiver trabalhando aqui, que você vai acordar às 5, 6 horas da manhã, nesse horário em que a gente acorda, o frio fica mais acentuado. Tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. Então esse é um dos obstáculos, é uma das coisas que o brasileiro estranha muito quando chega aqui, que ele tem que aprender a superar também. O problema maior é o deslocamento para o trabalho, a ida e a volta, mas são situações que se tem como contornar também. Isso faz parte, né? Quem vem tentar a vida na Europa. Conseguir emprego. Essa deve ser, sem dúvida, a maior preocupação de quem está no Brasil com a intenção de vir morar em Portugal. Primeiro, devido à própria escassez gerada por esse período de pandemia, né? Principalmente se você vem para cá na condição de turista. Via de regra, o turista não pode trabalhar. Mas na realidade, muita gente que hoje aqui está, e até de forma regularizada, está estabelecida, veio para cá dessa forma. Você lembra daquela velha dúvida: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, eu estou falando isso por quê? Porque aqui, para você trabalhar, você tem que ter documento. E para você ter documento, você tem que trabalhar. Estranho, né? Mas eu vou explicar. Para você trabalhar, você tem que ter documento, ou seja, você tem que ter o cartão de contribuinte, né, que a gente chama aqui de NIF, tem que ter o número de segurança social, que corresponde no Brasil à carteira de trabalho, e uma conta bancária. Enfim, você tem que ter esses documentos para você fazer um contrato com uma empresa ou abrir atividade, o que chamam aí de recibo verde. Então, você tendo esses documentos, é muito mais simples, é muito mais fácil um empresário se interessar em te contratar de imediato, porque você já tem esses documentos, ok? E esta é a regra da coisa, teria que funcionar desse jeito. Eu também diria para vocês que para terem documentos, tem que trabalhar. O empregador resolve te contratar, mesmo você não tendo nada disso, e uma vez que você esteja contratado, você começa a providenciar, através, às vezes, até da empresa. E aí você passa a ter esses documentos, porque justamente
teve lá um primeiro empresário que se interessou em você e te contratou mesmo assim. O problema é que muita gente que aqui chega, por ainda estar numa situação sem ter documento nenhum, né, acabou de chegar, muitos empregadores, entre aspas, né, se interessam por esse tipo de mão de obra e acaba oferecendo trabalho, pagando um salário às vezes muito abaixo do mercado aqui em Portugal, ou seja, utilizando dessa mão de obra que está vulnerável, que estaria a precisar, e às vezes essa pessoa acaba ficando numa situação de exploração, né? Conseguir casa, galera, realmente isso aí também é um problema sério, é um desafio sério aqui em Portugal, porque primeiro é conseguir a casa em si, né? A oferta de imóveis é muito pequena aqui, e também quando você consegue tem o problema do preço, né, do valor que você vai pagar mensalmente, o que gira em torno aí de no mínimo aí para você ter uma casa digna aqui de 350 euros, vamos colocar assim, né, nesta área aqui de Lisboa. Mas segundo algumas informações que a gente tem recebido, parece que na área do Porto já melhorou um pouco em termos de valores, parece que lá os aluguéis estão mais baratos, mas muitas vezes quando a gente chega, né, e diante da necessidade que a gente vem a ter, às vezes você tem um filho, às vezes você tem dois, às vezes você tem três, e encontra-se muito imóveis pequenos, né? Geralmente com um quarto ou no máximo 2 quartos. Então essa adaptação até você conseguir um imóvel que esteja mais ou menos compatível com a sua família, há muitas vezes uma certa dificuldade até chegar a esse ponto. Nesse caso vale a propaganda boca a boca, né? Perguntar aos amigos, quem é que sabe onde é que tem uma casinha para alugar. Existe também o problema de muitas vezes o proprietário exigir 2 meses de caução, já ouvi falar até em 3 meses, às vezes dificulta, ou então um fiador, você acabou de chegar e para conseguir um fiador muitas vezes não é fácil. Essas dificuldades existem, né, em relação à casa, mas como eu canso de dizer aqui, vale muito aquela palavrinha mágica, planejamento, né? Antes de vir, conversar com quem aqui está, né, para ver o tipo de orientação que pode ter. Muitas vezes quem está aqui consegue até alguma coisa, né, antes da pessoa vir, em termos de aluguel, essas coisas, e isso ajuda. No teu ponto de vista, qual desses desafios possa preocupar mais um candidato a vir para Portugal? Deixa aí nos comentários. Atendimento médico é o seguinte, gente, é um dos fatores mais preocupantes, porque logo que você chega e que você ainda está providenciando um monte de coisa ainda, você ainda está correndo atrás de documentos, de um monte de situações, é um período em que você não se deve machucar, nem se deve ficar doente, né? Quando você ainda não tem documentação daqui, você não tem forte vínculo com o país, você vai pagar um preço de consulta aí de um turista. E não é barato, gente, não é barato. Se você principalmente não fez o PB4, você, às vezes, numa consulta, isso aconteceu comigo, cheguei a pagar em torno de 120 euros numa consulta, uma emergência que eu precisei aqui. Então é uma parte bem preocupante, principalmente quando a gente tem criança e tudo mais. Logo que as coisas começarem a tomar um rumo na sua vida, você estando aqui, existe aqui um sistema de saúde que é comparado ao SUS, né, assim, pelo menos a maneira do sistema ser, né, que chama-se utente. Então a gente tem que providenciar logo de cara esse utente para poder fazer uso da rede hospitalar nas mesmas condições que os portugueses aqui utilizam. A saúde aqui em Portugal é pública, porém ela não é de graça, ela tem uma taxa, né? Paga-se um valor baixo, mas se paga. Tendo esse utente, você vai ficar em condições de igualdade com alguém que tenha aí já cidadania, tenha residência, você passa a pagar a mesma faixa que eles. Mas no início é uma coisa preocupante, é um desafio que o brasileiro encara quando chega aqui. Não deve ficar doente. Galera, conforme prometido no início do vídeo, agora trazemos uma informação bônus para vocês. O Seguro Saúde PB4 é gratuito. É um benefício conseguido através do acordo do governo brasileiro com Portugal. Ele deverá também ser apostilado antes de você viajar. Ele tem validade de 1 ano e pode ser utilizado quando você precisar de atendimento médico em Portugal, em que você pagará valores baixos, igual ao dos portugueses. Não chega a ser um atendimento gratuito, tá, pessoal? Você estará utilizando o serviço de atendimento médico em Portugal, são valores baixos. O PB4 pode ser solicitado presencialmente numa agência do Ministério da Saúde ou através do site gov.com. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até semana que vem.